Roma. Em Roma, o nosso grupo ficou reduzido a 7 ou 8 seminaristas, teólogos. E chegamos ao ponto que precisava decidir mesmo se queria ser padre ou não. Eu já tinha tomado a minha decisão. E tinha falado também para os meus superiores, que eu gostei muito deles, em modo particular o padre Pierre, o padre Cadet, o padre Andrea Zonta, que eu queria mesmo continuar com firmeza a ser missionário. E foi nesta época, no último ano de teologia, que surgiu também a possibilidade de escolher onde nós queríamos desenvolver a nossa atividade missionária. Eu tinha ficado tão impressionado com a fala do Rino Carlesi que fiz 3 opções: Balsas, no Maranhão, Espírito Santo e depois falei Brasil, porque queria mesmo ir para o... E talvez eu não sabia nem por que tinha feito esta escolha, mas fui descobrindo que meu pai, meus avós, meu pai era criança, meus avós foram para o Brasil no fim do ano de 1800, no fim do 1800, ficaram poucos anos, depois voltaram. Mas eu lembro sempre uma tia que falava assim: Cidade. olha, eu estava com muito medo. Qual a cidade que eles ficaram? E ficava com muito medo, porque na casinha onde a gente morava, estava sempre com medo de cobra que estava debaixo da cama. E eles moraram na região de Juiz de Fora, em Minas Gerais. E voltaram, mas ninguém sabia me explicar muita coisa, porque minha tia, meu pai, eram crianças quando foram para lá. Meu pai faleceu logo que eu tinha 10 anos, e sobrou só uma tia muito ligada a mim, e também talvez porque não tinha filhos, então ela me considerava quase um filho, e me contava todas essas coisas. E então eu fiz essa escolha, queria ir para o Brasil. Em 1972, eu fui ordenado padre. E fui ordenado padre na paróquia da Santíssima Trindade, em Bassano da Grappa. E agora me encontro nesta mesma paróquia. Parece que o círculo fechou, né? Não sei se vai ter ainda a continuação, ou se fechou, eu tenho que acabar aqui. Mas tudo está nas mãos de Deus, então eu me coloco mesmo nas mãos de Deus e digo sempre: seja feita a tua vontade. Logo depois que me tornei padre, que foi no dia 18 de março de 1972, terminei os estudos em Roma no mês de junho, e no mês de setembro os superiores aceitaram a minha proposta de ir para o Brasil. E eu fui destinado ao estado do Espírito Santo, porque tinha o grupo mais forte dos combonianos que estava no estado do Espírito Santo. E o padre provincial, o superior, era o padre Andrea Passaglia. Ele, de passagem para Roma, quis me conhecer, porque não sabia quem era, e já me deu as boas-vindas, dizendo: olha, nós estamos te esperando no Brasil de braços abertos. E quando eu cheguei no dia 28 de setembro de 1972, no Rio de Janeiro, eu fui de navio, de Gênova até Rio de Janeiro, gastamos 13 dias. Ele estava lá me esperando. E logo em seguida me falou: olha, eu escolhi para você uma cidade muito bonita, São Gabriel da Palha. Ela tem um padre extraordinário,
que tenho certeza que você vai se encontrar muito bem. É o padre José Laera. Eu fiquei uns 2 meses no Rio de Janeiro para estudar a língua brasileira e no mês de novembro, e no fim de novembro, fui para São Gabriel da Palha e fiquei super satisfeito porque encontrei um povo acolhedor, um povo bom, um povo que sabia me acolher e me ensinar tanta coisa, muito mais do que eu podia transmitir a eles. Comecei a trabalhar na paróquia e o Padre José foi um paisano. E quando eu cheguei no Brasil, tinha 26 anos. Então, era bem novo, né? Eu lembro sempre a preocupação também dos padres, das irmãs que tinham comigo, porque era novo. E o Brasil tinha esta fama, que os padres novos casavam todos. Então, mas eu sabia o que queria fazer. Queria ser missionário mesmo. E o Padre José, eu tenho sempre que agradecer a ele, e me ensinou como ser padre. Me ensinou como trabalhar. E aconteceu também um fato muito importante nos anos de 70 no Brasil. Muita gente do Espírito Santo migrava para Rondônia, porque o governo estava distribuindo terras de graça. E numa reunião que os combonianos fizeram uma reflexão muito profunda, muito séria. Não é justo que o povo saia e nós ficamos. Depois que terminei o 2º grau, como era costume no seminário, passei de Lucca para Florença, onde participei do curso de filosofia e também fiz o meu noviciado. O noviciado é o tempo mais complicado, mais difícil, e também é um tempo onde um jovem decide o que quer fazer na vida. No noviciado tem muitas provas e, inclusive, nunca se vai para casa e tem muito silêncio, muita oração. E também tinha uma coisa interessante que me marcou por toda a vida. Durante este tempo, em modo particular no período de inverno, depois da colheita das azeitonas, os superiores mandavam os noviços, 2 a 2, a procurar óleo, azeite para o seminário. Interessante que a gente saía de manhã cedo, recebia uma lata de 20 litros e precisava voltar com aquela lata cheia, porque senão dizia que não era um bom noviço. E eu aproveitava e rodava todas as colinas ao redor de Florença, junto com outro colega, para procurar o azeite para o seminário. E foi neste período de noviciado que chegou um padre que vinha do Brasil, modo de Balsas, e tinha sido nomeado bispo de Balsas. Era um padre muito bom. O nome dele era Rino Carlesi. E ele ia ser ordenado bispo na cidade de Pistoia. E durante os dias antes da ordenação, ele ficou no noviciado conosco e contou muita coisa do Brasil. E eu fiquei entusiasmado. Eu falei para ele: Dom Rino, eu quero ir para o Brasil. Uma vez que me formarei padre, quero ir em Balsas trabalhar com o senhor. E ele me falou: seja já bem-vindo desde agora. E eu terminei o meu período em Florença, 2 anos, sempre com este sonho,
ir para o Brasil. De Florença, passei para Verona para começar o curso teológico. Em Verona foi um período muito bom, só que o número de seminaristas ia diminuindo cada vez mais. E por isso os superiores decidiram de unificar os dois centros de teologia que se encontravam um em Verona e outro perto de Milão, reuni-los em Roma. Então eu passei os últimos 2 anos em Roma. O nosso grupo era pequeno, tinha sobrado 10 pessoas, das quais 4 eram de outra nacionalidade, 2 portugueses e 2 africanos. Terminei o meu curso de teologia no Estudo Teológico de Santo Domingos, Angélicum, e depois que me formei, depois que terminei o curso, fui formado padre no dia 18 de março de 1972. E a minha ordenação aconteceu na cidade onde praticamente nasci, Bassano, 9, onde que seria um distrito de Bassano. E nesta cidade foi formado, e eu lembro ainda a pregação do bispo, Dom Carlos Fanton. Uma semana antes da minha ordenação, tinha falecido o vigário, que era um padre muito bom, que eu gostava muito dele. E ele tinha preparado tudo para a ordenação, porque para ele era um momento de grande alegria que uma pessoa da paróquia fosse ordenada padre na paróquia dele. E ele faleceu quase improvisamente. E Dom Carlos Fanton, na hora na pregação, falou assim: olha, caiu uma velha árvore e um carvalho, ele falou. E deste carvalho nasceu um pequeno broto, que está aqui. E ele continuará também a obra, o desejo pastoral de Monsenhor Marcos. Estas palavras ficaram sempre gravadas no meu coração, porque um momento particular na vida da gente foi mesmo a ordenação sacerdotal. Um momento que eu sempre lembro com muita alegria e com muito agradecimento a Deus e também a todas as pessoas que me acompanharam na minha caminhada até este momento. Nos últimos meses de teologia, os superiores perguntavam aos seminaristas, aos teólogos, onde queriam exercer a profissão missionária, onde queriam ser missionários. E eu, lembrando sempre do encontro que tive com Dom Rino Carlesi, falei: olha, eu vou escolher o Maranhão, a Diocese de Balsas, depois, como segunda opção, o Espírito Santo, e como terceira opção, o Brasil, para dizer que a minha opção para o Brasil era total. E eu tive a alegria que me enviaram logo para o Brasil. Éramos poucos e o superior geral falou assim: olha, vocês são poucos, então é bom que antes de trabalhar em outros lugares, aqui na Itália, façam uma experiência missionária fora da Itália. De modo que quando vocês começam a falar, podem falar depois com competência e sabedores do que vocês estão dizendo. E quando o superior geral me chamou, me falou: olha, você vai para o Brasil. Eu fiquei muito contente e falei: olha, eu quero ficar toda a vida lá, porque a minha opção não é por uns dias, mas é por toda a vida.
E ele me olhou e falou, olha, tem também os outros que querem ir para a missão, então você também um dia terá que voltar aqui para trabalhar aqui na Itália, para permitir que os outros possam ir para a missão. Tá bom, eu falei, mas por enquanto eu vou. E no mês de setembro, então quase 6 meses depois da minha ordenação, eu viajei para Gênova